Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês sobre transformada de derivada, né? Então, lembrando que aqui a gente está falando da transformada de Laplace, ok? Então, o objetivo nessa aula aqui é eu comentar com vocês qual é a ação que tem ao eu aplicar a transformada de Fourier na derivada de uma função. E vice-versa também eu quero saber o que acontece se eu derivar uma função transformada. Então a gente vai nessa aula aqui investigar esses dois aspectos da transformada de Laplace, ok? Bom, então vamos lá, né? A primeira coisa que eu quero investigar aqui, né, é a transformada da derivada, igual vocês podem ver aí nessa primeira equação aí, né? Então aqui, né, eu já adiantei aqui no slide que a transformada derivada é S vezes o Fzão de S, lembrando que o Fzão de F aqui denota a transformada da F de X, da F de T no caso, né, sem a derivada, tá? Menos a função a F aplicada no zero, ok? Então a gente vai ver essa propriedade aí, né? E claro, a gente vai assumir aqui também que a função, né, como a gente vai derivar ela várias vezes, a gente vai assumir que é uma função aí tal que até a enésima derivada dessa função ela é de ordem exponencial e seccionalmente contínua para cada n, né? Com isso a gente garante a existência das integrais, das transformadas, dessas funções todas, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente quer fazer aqui, então, é o quê, né? Eu quero aqui, né, calcular, né, a transformada de Laplace da derivada de uma função f de t, ok? Bom, o que a gente sabe aqui, então, né? Que a transformada dessa derivada, pela definição da transformada de Laplace, isso aqui vai ser a integral de 0 até infinito, ok? Eu vou ter aqui a função que eu estou calculando a transformada, beleza? Exponencial de menos st, né? Tudo isso aqui dt. Então, isso aqui é a aplicação da transformada de Laplace nessa função aqui, né? Que no caso aqui está sendo a derivada de uma outra função. Bom, o que acontece aqui, gente? A gente pode fazer o seguinte aqui. A gente pode usar integração por partes, não é mesmo? A gente pode usar integração por partes, né? A gente pode chamar esse termo aqui de du e a gente pode chamar esse termo aqui de v, né? Quando a gente fizer isso, né, a gente vai constatar o quê? Que essa integral aqui vai ficar, então, u vezes v, né? Então, vai ficar aqui, se o du é f' de t, quer dizer que o u vai ser a própria função f de t vezes a v, que é a exponencial de menos st. Isso aqui é uma integral imprópria, então está avaliada aqui de 0 a infinito, onde avaliar de 0 a infinito vai ser a gente calcular o limite aí, né? Quando eu colocar uma variável no t, né, e mandar essa variável para o infinito, ok? E aqui vai ficar menos, então, né, a integral da função u, que é a função f de t, né, integral aqui também de 0 até o infinito, vezes a derivada do v, né, que a derivada exponencial é a própria exponencial, né, aplicada no st. Pela regra da cadeia aqui, eu tenho que multiplicar pela derivada do que está na entrada da função exponencial, né, que no caso aqui é o menos st, e a derivada de menos st com relação a t, a gente sabe que é menos s, né? Tudo isso aqui dt, né? Bom, o que vai acontecer aqui, gente? Isso aqui, né, se você quiser escrever mais detalhadamente, vai ser o limite, né, quando um m aqui tender para o infinito, da f de m, exponencial de menos sm, menos a função avaliada no zero, né, que vai ser aqui o f de zero, exponencial de menos s vezes zero. E aqui eu tenho esse menos que está aqui fora com esse menos daqui de dentro, eu posso simplificar esses menos aí, tá? E a integral minha também é na variável t, né? Então, esse s que aparece aqui, eu posso tirar ele para fora da integral, né? Uma vez que, né, aos olhos de t, s aí se comporta como uma constante, não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar, né, menos com menos vai ficar mais, então, s integral de 0 até o infinito da função f de t exponencial de menos st dt, ok? Bom, o que acontece aqui, pessoal? A gente supôs o quê? Que a função f, né, tanto ela como suas derivadas, é de ordem exponencial. Quer dizer que essa função aqui, ela cresce menos que a exponencial, né? Então, quer dizer que essa exponencial aqui, na verdade, quer dizer que o quê? Né? Que essa exponencial aqui, ela decai mais rápido para zero, né, do que essa função aqui, que é a função f de m, né? Então, isso significa o quê? Que esse limite aqui vai dar zero, né?
vai dar zero, né? Porque a função ser de ordem exponencial, né, quer dizer que ela é limitada em cima e embaixo por uma exponencial, né? E quando você multiplicar por essa outra exponencial aqui, né, a ordem exponencial faz com que essa função aqui sempre vá mais rápido para zero do que essa função aqui, né? Então, na situação limite aqui, essa parcela aqui do produto vai jogar toda essa multiplicação para zero. E esse limite aqui, então, vai dar zero, né? Então, isso aí tudo vai sobrar o que no final das contas aqui? Exponencial de zero vai dar 1, então vai ficar aqui menos f de zero mais s, né? E se você olhar essa integral aqui, ela é exatamente a transformada de Laplace da função f de t, né? Então, isso aqui é a Laplace da função f de t. Que a gente costuma denotar isso aqui de que maneira? Pela apenas f de s, né? Com f maiúsculo, tá bom? Então, qual que é a conclusão que a gente tira aqui? A gente começou com Laplace da derivada, né? Portanto, a Laplace da derivada da função f de t vai ser igual a s vezes a Laplace da f de t, né? Que vai ficar aqui, então, f de s menos f de zero. Isso aí é aquela primeira fórmula naquela primeira equação ali que eu apresentei para vocês, né? Então, é isso que a transformada de Laplace faz com uma derivada. Bom, a gente pode fazer o que também? A gente pode se perguntar o que será que a transformada de Laplace faz com duas derivadas, né? Se eu aplicar, observa o seguinte, né? Se eu aplicar Laplace aqui agora em duas derivadas de uma função f de t, né? O que acontece aqui? Né? Duas derivadas. Isso aqui é Laplace, né? Você pega a primeira derivada aqui da f de t, né? E duas derivadas nada mais é que eu derivar novamente essa função aqui. Okay? Então, isso aqui eu posso representar duas derivadas dessa forma aqui. Eu derivo uma vez, depois eu derivo novamente essa função. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou aplicar essa fórmula anterior aqui, ao invés de eu fazer a conta tudo novamente, eu vou aplicar essa fórmula anterior aqui, mas no lugar de eu considerar a fzinha, que aparece aqui a transformada da fzinha e aqui a fzinha, nesses três lugares vai aparecer f' ao invés da fzinha apenas, ok? Então, isso aí vai ficar o quê? Né? Vai ficar aqui S que multiplica, só que aqui agora não vai ser f de s, não é mesmo? Não vai ser f de s aqui. Por quê? Porque agora vai ser a transformada da f' ao invés da f de s, né? Lembrando que a f zona de s aqui é a transformada da f sem derivada nenhuma, tá bom? Então, vai aparecer, como agora eu estou aplicando aquela fórmula no f' ao invés do f, então vai ficar aqui Laplace da f' de t. Então, veja aqui, aqui eu tinha f', aqui eu fiquei a Laplace sem a f, tá vendo? Ó? Se você olhar aqui, você percebe bem, né? Ó. Aqui você tem a Laplace da f', aqui ficou s vezes a Laplace, e você derrubou aquela derivada que ficou sem derivada nenhuma. Então, você derrubou a derivada que a gente diz uma ordem, né? Era uma derivada, ficou zero derivadas. Então, aqui vai acontecer o quê? Quando for duas derivadas, você aplicar aqui, então aqui vai ficar s a transformar de uma derivada. Então, veja que você tinha duas derivadas, e agora você tem uma derivada. E aí apareceu esse s multiplicando, menos a função que está aqui dentro, né? Avaliada no zero. Então, vai ficar menos f' de zero, né? Aqui ficou f de zero porque eu apliquei a transformada na f'. Agora aqui vai ficar f' porque eu estou com f duas linhas, né? Então, veja que daqui para cá também caiu uma ordem na derivada, né? Então, aqui isso aqui é duas derivadas, aqui vai ser uma derivada, tá bom? Então, eu apliquei nada mais, nada menos aqui que essa fórmula, só que com f' no lugar de f, tá bom? E agora eu posso usar de novo aquela fórmula ali para lidar com esse termo aqui, ó. E agora eu uso ela diretamente para f mesmo, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a s que multiplica a transformada da f', que vai ser s, fzão de s, né? Agora eu estou aplicando a transformada na f', né? Não é f, duas linhas mais, menos a f de zero. Então, eu uso aquela fórmula de maneira direta agora, né? Não trocando f por f' igual eu acabei de fazer anteriormente aqui. E que vai ficar menos f' de zero. E isso aqui, no fim das contas, então, vai ficar o quê? S vezes s vai dar s ao quadrado. F de s, né? Onde essa f zona de s aqui é a minha transformada da fzinha. Menos s, f de zero, né? Menos f' de zero, né? Então, a gente conclui o que aqui, então, no fim das contas, né? A gente pode concluir com essa conta que a gente fez aqui, né? Portanto,
A transformada de Laplace de duas derivadas de t é s² fzão de s, onde f de s é a transformada fzinha sem derivada nenhuma, menos s f de zero menos a f' de zero. E a gente pode, pessoal, ir aplicando esse argumento agora sucessivamente, tá? Se eu fizer para 3 derivadas, né, o que vai acontecer? Vamos fazer mais esse caso aqui. Se eu fizer Laplace agora para 3 derivadas da função f de t, isso aqui vai ser a mesma coisa que eu fazer Laplace. Então, você considera a terceira derivada é o quê? É você aplicar a derivada de duas derivadas, não é mesmo? É isso daqui. Então, você pode usar agora essa fórmula, a fórmula lá para derivada, uma vez. Então, eu vou usar agora essa fórmula aqui, ó. Eu vou usar essa fórmula aqui com f duas linhas no lugar de f, né? No lugar de fzinho, eu vou usar fzinha duas linhas. Então, vai ficar o quê? S. Então, isso aqui vai ficar igual a S, né? Laplace da f duas linhas de t. Então, estou usando aquela fórmula, só que com a f duas linhas no lugar de f, né? Menos essa função aqui no zero. Então, eu usei agora que essa função aqui é duas derivadas, né? Então, eu usei essa fórmula aqui com f duas linhas no lugar de f, né? E claro, aí no lugar do fzão de s aqui vai ficar a transformada de f duas linhas, porque o fzão de s, lembrando novamente, né, é a transformada da fzinha sem derivada nenhuma. E agora aqui eu posso usar essa fórmula aqui para eu calcular a transformada de duas derivadas que aparece aqui, ó. Então, o que vai acontecer com isso daqui? Isso aqui vai ficar igual a s que multiplica quem? A transformada de duas derivadas é s² fzão de s menos s fzinho de s menos f' de zero. Fecha esse parênteses, né? Então, tudo isso aqui entre parênteses foi essa transformada aqui. E aqui agora menos o f duas linhas de zero, não é mesmo? E desenvolvendo aqui o produto notável, isso aqui vai ficar s³ f de s menos s² f de zero menos s f' de zero menos f duas linhas de zero. E aqui, pessoal, a gente começa a perceber um certo padrão, não é mesmo? A gente começa a perceber aqui, se vocês parar para pensar bem, a gente começa a perceber um certo padrão, né? Veja que as potências de S, ela começa na ordem da derivada, a derivada é 3, então começa o S², né? E o S² multiplica sempre a transformada da F sem derivada nenhuma, menos, aí vai cair nas potências, ó, S², S, aqui é como se fosse S elevado a zero, né? Que aí tem um 1 multiplicando ali, você pode pensar dessa forma. O número 1 multiplicando como se fosse o S elevado a zero. Então, vai cair nas potências do S, tá bom? Vai caindo aí as potências do S. Por outro lado, né, a partir do S² aqui, você tem o F de zero, o F' de zero e o F duas linhas de zero. Então, você vê que a ordem das derivadas, ela vai crescendo aqui nessa fórmula aqui, onde aplica as funções no zero, né? Então, é a ordem da derivada crescente aí, sempre aplicado no zero. Então, é a função aqui como se fosse zero derivadas, né? Que não é nenhuma derivada, uma derivada e duas derivadas, né? Então, a gente tem aí essa relação, né? Então, aqui, ó, é S² F, como se fosse aqui sem derivada nenhuma, S uma derivada, e aqui S elevado a zero, né? Sem nenhuma derivada, e duas derivadas na F. Então, veja que você tem uma inversão nessa parcela aqui, tá vendo? Então, isso aqui, né? Isso aqui, se a gente for aplicando de novo essa fórmula, a gente vai ter um padrão de repetição, né? E esse padrão de repetição vai fornecer pra gente, pessoal, essa fórmula de derivação que vocês estão vendo aqui, ó. Bom, então, eu não vou escrever aqui, porque segue a mesma ideia, né? Mas se você calcular, então, a transformada de Laplace da nésima derivada, vai ficar o quê? O S elevado a n, que multiplica o fzão de S, que é a transformada da F sem derivada nenhuma, né? E aí você vai decrescendo a ordem das potências de S até chegar no S elevado a zero, né? E você vai aumentando ali, né? A partir do F de zero, você vai aumentando a ordem da derivada aplicada no zero. Então, é o F de zero, o F' de zero, né? Depois vai ser assim sucessivamente, então vai ser o F0,
o f' de 0, aí tem 3 pontinhos ali, quer dizer que isso vai aumentando. Vai ser, então, f 2 linhas, depois vai ser a terceira derivada no zero, a quarta derivada no zero, né? Até você chegar na nésima derivada no zero, né? Na verdade, aí, né, tem um detalhe aí nessa fórmula aí, né, que tá... Na verdade, você não chega até no n, né? Então, tem uma correção no meu slide ali, ó. Então, eu vou até escrever correto aqui, né? Porque você não vai até o fn de zero igual tá escrito ali, né? Então, você vai ter que a transformada aqui, né, da enésima derivada da função t vai ser, então, o s elevado a n, a transformada da função sem derivada nenhuma, né? E aqui, então, você começa aqui menos o s elevado a n menos 1, f de 0, ok? Menos s elevado a n menos 2. Então, você começa a diminuir as potências do s e começa aqui agora a aumentar, né, as potências aqui da derivada aplicada no zero, né? Mas veja aqui, ó, nessas duas fórmulas aqui, por que está errado ali, né? Aqui eu tenho s ao cubo e aqui foi até o f duas linhas, né? Nessa daqui eu tinha s ao quadrado e aqui eu fui até f'. Então, as potências das derivadas no zero, ela cresce até uma ordem a menos que a ordem da derivada que você está calculando a Laplace, né? Por isso que ali, então, tem um n a mais, né? Naquela fórmula ali do slide, né? Então, ele... Desculpa. Menos, então, continua aqui. Isso aqui, então, vai ser o quê? O s vai diminuindo, você vai chegar até uma hora que você vai estar no s ao quadrado, né? E você vai estar aqui com f, né? Ali está fn menos 2, mas só que vai ser fn menos 3, porque você vai no máximo até uma ordem antes do n. Então, se está o n, você vai chegar até o n menos 1. Então, aqui vai ficar menos o s, f, aqui aplicada no zero, né? Aqui até a derivada de ordem n menos 2 aplicado no zero, menos agora o s elevado a zero, né? A potência zero para o s, da enésima menos uma ordem da função aplicada no zero. Então, se aqui está n, aqui você vai até um cara antes, que é o n menos 1, né? Igual aconteceu aqui nesse caso anterior aqui que a gente viu. Beleza? Aqui você tinha o 2, né? E aqui quando a potência era 3. Então, quando a potência aqui for n, você chega até no n menos 1 aqui. Tá bom? Então, só fazendo aí essa correção nesse slide aí. Beleza, gente? Então, isso aqui é a fórmula para você calcular transformada de derivada, tá bom? Transformada da função derivada. Para que a gente vai usar isso aqui, pessoal? A gente vai depois pegar uma equação ordinária, por exemplo, né? Uma equação diferencial ordinária, uma EDO, e aplicar a transformada de Laplace, né? Então, se você tiver, por exemplo, o dado inicial aplicado no zero, por exemplo, a f' no zero, ou a y' no zero, y2' no zero, então você pode aplicar, né, nesse tipo de dado inicial, você pode aplicar a transformada de Laplace, né? E você vai conseguir eliminar as derivadas dessa EDO. E ao passo que você eliminar as derivadas da EDO, a EDO vai virar uma equação algébrica que você consegue resolver isolando o y de s, o yzão de s ou o fzão de f, né? De s, né? Depende se vai estar denotando a variável da EDO de f ou de y, né? Que no caso aqui a gente sempre usa a letra maiúscula, né, para denotar a função transformada, né? Por exemplo, quando eu aplico Laplace de f' de t, né? Isso aqui é s, fzão de s, né? Vezes menos aqui a fzinho de zero. Mas se eu estivesse aplicando aqui na y' de t, né? No caso, em geral, ideal a gente usa y de t, y' de t para representar. Isso aqui ia ficar s, y de s, menos a y de zero, né? Então, esse cara aqui vai estar associado aí ao teu dado inicial da sua EDO, né? Então, você lembra lá de EDOs, né? Problemas de valores iniciais. Você tem, então, a função avaliada no zero. Tá bom? Então, a gente vai conseguir eliminar as derivadas da EDO e vai ficar uma equação envolvendo só o yzão de s aqui. E é isso, se você isola esse yzão de s, se você conseguir calcular a transformada de Laplace inversa, você vai conseguir voltar para a função y de t, né? Porque a gente sabe o quê? Que yzão de s nada mais é que a Laplace da y de t, né? Então, se você conseguir inverter, né? Então, se você conseguir inverter, aplicar a Laplace inversa aqui na y de s, né? Então, você aplica a Laplace inversa dos dois lados, você vai ter Laplace inversa da Laplace da y de t, né? Deixa eu escrever na outra linha aqui, porque aqui ficou muito apertado. Então, quando você aplica a Laplace aqui, inversa, você vai ter a Laplace inversa
da y de s igual a Laplace inversa da Laplace da y de t, né? Então, se você conseguir inverter essa função aqui, né? Isso aqui você vai retornar na y de t, né? No caso disso daqui, você retorna na y de t. E o que vai acontecer aqui? Laplace inversa da Laplace de uma função é a própria função, né? Então, na verdade, aqui você consegue, então, voltar para a sua função y de t. Ok? Então, na verdade, isso aqui é a sua y de t, né? O que eu quero dizer é o seguinte. Então, a sua y de t, essa daqui é a que você está procurando, né? Porque você sabe que a Laplace inversa da Laplace de uma função é essa daqui. E isso aqui é a L-1 da y de s, né? Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai depois tentar calcular isso daqui, quando você está numa IDO, né? Você tem uma IDO, você aplica Laplace, as derivadas vão embora, vai ficar uma equação envolvendo esse cara aqui e os s's. Você isola esse cara, ele vai ficar isolado em função do s, né? E se você calcular esse cara aqui, a transformada inversa do ys que você isolou no passo anterior, você vai conseguir achar o y de t, que vai ser a solução da sua IDO, tá bom? Então, isso aqui depois eu vou fazer no próximo vídeo, né? Resolvendo um exemplo de IDO, aplicando, né, esse conceito de Laplace que a gente tem, tá bom? Então, a gente vai ver que a gente vai obter a solução y de t quando a gente calcular esse cara aqui, tá bom? Quando a gente calcular esse cara aqui. E se eu tiver uma IDP? Se eu tiver uma IDP de duas variáveis, por exemplo, né, então você vai ter derivadas na variável e na outra. Então, você vai ter que aplicar, você pode, então, dependendo do contexto, aplicar Laplace em uma das variáveis, eliminar aquelas derivadas, e a sua EDP, né, ao eliminar uma variável, né, de derivação, ela vai se tornar, então, uma EDO na outra variável. Então, vai ser mais uma maneira, algumas EDPs a gente consegue resolver usando transformada de Laplace, né? Claro, aqui a gente tem que estar no contexto que a função que você vai estar na EDP tem que estar definida de 0 a infinito, porque Laplace é para variáveis aí definidas de 0 a infinito, tá bom? Então, em alguns contextos, a gente vai conseguir resolver EDPs, né? EDPs, por exemplo, do calor, né? Da onda, de Laplace, né? Utilizando EDO num certo contexto, a gente consegue resolver esses problemas também. A gente aplica Laplace na EDP, ela vai virar um EDO, tá bom? Então, isso aqui é só para dar uma direção, uma ideia para vocês aonde a gente vai usar esse problema de calcular transformada de Laplace de derivada, tá bom? Calcular transformada de Laplace de derivada, tá? Então, depois na próxima aula, na próxima videoaula aí, eu vou disponibilizar para vocês, né, um exemplo, uma aplicação utilizando isso daqui, que é uma motivação apenas, tá? Bom, agora, pessoal, vamos falar então da derivada transformada, né? A gente sabe o quê? Que f de s, né, é a transformada de Laplace da função f de t, ok? Então, a gente tem f de s. E eu quero saber o quê? Bom, o que acontece se eu derivar com relação a s essa função f de s aqui? O que a gente obtém? Então, é isso que eu vou tentar descobrir com vocês agora aqui, tá bom? Vamos lá, então. Então, vamos tentar derivar isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Se eu derivar com relação a s a função f de s, né? Então, eu vou derivar com relação a s quem? Como f de s é a Laplace da f de t, então, isso é a mesma coisa que eu derivar isso daqui. Mas isso aqui, por sua vez, né? Aqui é com relação a s, pessoal, desculpa. É derivada com relação a s. Então, isso aqui vai ficar derivada com relação a s, né? Quem que é a transformada da função f de t? É a integral de 0 até o infinito da função f de t, exponencial aqui de menos st dt. Veja que, né, essa integral é na variável t e a minha derivada é na variável s. Tá bom? Então, nesse contexto específico aqui, a gente pode passar essa derivada para dentro da integral, tá? E o que vai acontecer com isso? Então, você vai ficar aqui com a integral de 0 até o infinito da derivada com relação a s, né? De quem? Do integrando da nossa função aqui, né? Que é o f de t, exponencial de menos st, tudo isso dt. Mas veja aqui, eu estou derivando em s, né? E essa função aqui, ela depende apenas de t. Então, quer dizer que aos olhos de s, essa função de t é uma função constante aos olhos de s, né? Então, ela se comporta como uma constante, porque eu estou derivando com relação a s. Então, eu posso tirar para fora dessa derivada o f de t.
E isso aí, então, vai ficar a integral de 0 a infinito. Veja que eu não estou tirando f de t para fora da integral. Estou tirando para fora dessa derivada aqui apenas, tá bom? Que eu não poderia tirar esse f de t para fora da integral, porque eu tenho integral na variável t aqui, tá bom? Então, vai ficar f de t derivada com relação a s da exponencial de menos st dt. Você pode pôr um parênteses aqui. Bom, quando eu derivar isso aqui, né, vou usar a regra da cadeia, a derivada exponencial é a própria exponencial, mas eu tenho que multiplicar pela derivada do expoente aqui, pela regra da cadeia, não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar f de t, derivada da exponencial é a própria exponencial aplicada na função, né, que no caso aqui é menos st, vezes a derivada de menos st, só que eu estou derivando com relação a s, né? Então, a derivada de menos st, quando eu derivo com relação a s, isso se torna o quê? Isso se torna exatamente menos t dt. Então, veja que, diferentemente do caso anterior que a gente tirava o s para fora da integral, agora a gente não pode mais tirar o t, né? Por quê? Porque o s você podia tirar porque era integral em t, só que agora aqui é integral em dt. Então, você não pode tirar o t. O máximo que você pode tirar aqui é esse sinal de menos que está aparecendo aqui, tá bom? E é isso que eu vou fazer, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? Aqui é a integral de 0 a infinito, né? Vai ficar menos a integral de 0 até infinito. E aqui vai ficar t vezes f de t. Tá bom? Exponencial de menos st dt. Então, veja que se eu derivar com relação a s a transformada da minha função f de t, isso é a mesma coisa que eu calcular a transformada, né? Se você olhar para essa expressão aqui, tudo isso é a transformada de quem? Desse cara todo que multiplica o exponencial de menos st dt, né? Então, isso daí eu posso escrever, se eu quiser aqui, como sendo quem? Menos, né, a transformada de Laplace de t vezes f de t, né? E a conclusão que a gente faz aqui é o que, então, né? Portanto, né, se eu derivar com relação a s a minha f de s, isso daqui vai dar exatamente quem? Menos a transformada de t vezes f de t. Ok? E a gente poderia tentar fazer isso aqui, derivar mais de uma vez, né? Outra coisa também, é importante observar que a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma também, né? Você pode passar esse menos aqui, você pode multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Ou passar o menos dividindo, que você achar melhor fazer aí, né? E você pode escrever, então, que a transformada de t vezes f de t é igual a menos a derivada com relação a s da transformada da f, que é essa função que aparece aqui multiplicando pelo t. Então, isso aqui vai dar uma forma de transformada para a gente, né? Essa derivada da f de s. Onde, quando você quiser saber quem é a transformada de um valor t que multiplica uma função, você apenas calcula a transformada dessa função fzinha aqui, que vai dar essa f zona aqui, e depois calcula a derivada e multiplica por menos 1. Tá? Então, isso aqui vai dar uma fórmula de derivação para a gente, essa questão aí, né, de você derivar a transformada de uma função. Bom, a gente poderia se perguntar, e se eu derivar novamente? Né? O que acontece então, né? Se eu fizer a derivada segunda agora da nossa f de s. Né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser você fazer o dds do dds, né, do f de s. Não é mesmo? Só que o que acontece, né? A gente já fez essa conta uma vez, né? A gente já fez essa conta uma vez. A gente viu o quê? A gente viu que esse cara que aparece aqui dentro, ó, né? Que é esse cara aqui, ele é menos a transformada do f de t, né? Então, isso aqui vai ficar quem? Vai ficar o ds, né, de menos Laplace de t vezes f de t. Então, a gente tem essa propriedade aqui. Tá bom? E o que vai acontecer aqui agora? Eu posso fazer de novo, né, aquele mesmo argumento, né? Passar essa derivada lá para dentro daquela integral, né? Então, eu posso tirar esse menos para fora aqui, né? Isso aqui vai ficar, então, ds integral de 0 a infinito de t, f de t exponencial de menos st dt.
né? Isso aqui vai ficar igual, então eu posso agora também, de novo, passar a derivada lá para dentro, né? Como esse t, f de t aqui não depende de s, essa derivada em s já vai entrar direto aqui nessa exponencial, né? Então, vou fazer a conta um pouco mais direta aqui já, tirando para fora da derivada esse tf de t aqui dentro da integral. Então, vai ficar aqui ds da exponencial de menos st dt, né? E aqui vai aparecer o menos t multiplicando de novo, né? Porque a derivada em s de menos st é menos t. Então, aqui vai ficar menos a integral de 0 a infinito de t, f de t, exponencial de menos st vezes menos t dt. Então, esse menos vai sair para fora da integral, né? Então, vai ficar menos com menos vai dar mais. Integral de 0 a infinito. Esse t multiplica com esse t, então vai ficar t ao quadrado. F de t, exponencial de menos st dt. E se você observar tudo isso daqui, né? Nada mais é que a transformada de Laplace dessa função aqui, que multiplica a exponencial de t, né? De menos st. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo Laplace de t ao quadrado f de t, né? Então, ó, veja que derivar duas vezes a função transformada vai dar a Laplace de t quadrado f de t. Então, vai aumentando as potências de t conforme eu vou derivando, não é mesmo? Isso aqui você poderia escrever, então, o quê? Poderia escrever que a transformada de t quadrado f de t é igual, né, a duas derivadas em s da função f de s. Veja que, se eu aplicar de novo isso aqui, né, esse argumento, fazer uma terceira derivada, novamente eu vou derivar esse menos st, vai aparecer o menos t, e vai ficar menos t ao cubo, vai sair o menos para fora. Então, quer dizer o quê? Quando for derivada de ordem ímpar, que não foi no caso aqui o 1, aparece um menos. Quando for par, aí vai aparecer um mais aqui, né? Então, na verdade, o que você tem é menos 1 elevado a n, né? Porque menos 1 elevado a n quando n é ímpar dá menos, e menos 1 elevado a n quando n é par dá mais, né? Então, a gente pode escrever o caso geral disso daqui, né? Então, no caso geral, você vai ter o quê? Então, no caso geral, né? Você vai ter... então, só passar o slide aqui que eu não passei, né? Esse aqui é o caso de uma derivada. Então, no caso geral, você vai ter isso aí, ó. Você vai ter que a derivada enésima com relação a s, né, da transformada de Laplace, aliás, aqui, vamos escrever dessa forma aqui, que isso aqui a gente acaba usando mais, né? A gente usa mais para essa fórmula aqui, pessoal, a gente usa mais ela, na verdade, para a gente calcular esse tipo de transformada, e não para derivar o f de s, tá bom? Ou seja, a gente usa mais essa fórmula aqui daqui para cá, né? A gente quer calcular a transformada de uma potência de t vezes uma função, calcula apenas a transformada da função, e conforme a potência, você calcula a ordem da derivada aqui, tá bom? Então, em geral, é assim que a gente utiliza de maneira mais frequente essa fórmula aqui da transformada de Laplace, né? Que é a derivada transformada, no caso. Então, se eu calcular a derivada de ordem n com relação a s, né, da transformada de Laplace, aliás, né, é o contrário, né? Se eu calcular a transformada de Laplace de t elevado a n da função f de t, multiplica aqui, isso aqui vai ser menos 1 elevado a n, por causa daquela questão do sinal, quando a derivada é ímpar e quando é par, né? Vezes quem? Vezes a derivada de ordem n com relação a s da função f de s, né? Então, ao invés de você calcular a transformada disso tudo, calcula apenas a transformada da f, que vai te dar essa fzinha aqui, e depois você deriva, né, conforme a potência de n, a quantidade de vezes essa função f de s aí, tá? E aí você tem um sinal aqui que vai depender do n, que é a ordem da potência ou da derivação que você está fazendo. Então, isso aqui é uma fórmula interessante aí para a gente calcular algumas transformadas de Laplace, tá bom? Especialmente quando você tem uma função multiplicada por uma potência de t. Tá bom, gente? Então, isso aqui, né? Eu vou fazer agora aqui um exemplo, né? Em que a gente ilustra, né? Como que você utiliza essa fórmula aqui no exemplo prático, né? Por exemplo, conforme está no slide aí, vocês podem ver, se você quiser calcular a transformada de Laplace de t exponencial de 3t, né? Então, basta você fazer o quê? Basta calcular a transformada só da função fzinha, que no caso ali é a exponencial de 3t, né?
Como eu estou com t elevado a 1, então eu vou ter menos 1 elevado a 1, que vai dar menos, né? Por isso tem aquele sinal de menos ali, DDS da Laplace de 3t. E a gente sabe o quê? Que a transformada de Laplace de 3t é 1 sobre s menos 3, né? Então é só eu derivar com relação a s, né? 1 sobre s menos 3. Se você usar aí a regra do quociente, né? Deriva em cima dá zero. Repete embaixo s menos 3, 0 vezes s menos 3 dá 0, menos derivado do que está embaixo. Derivado de s menos 3 é 1, vezes o que está em cima, que também é 1. Então, o numerador vai ficar o quê? Vai ficar menos 1, né? Que é menos a derivada de baixo. Então, vai ficar menos 1. Menos 1 que está em cima com aquele menos que está fora, vai fazer o jogo de sinal, vai ficar o mais 1 que está ali em cima, né? E como é regra do quociente, você divide pelo que está embaixo ao quadrado. Por isso que fica ali, então, o s menos 3 ao quadrado, tá bom? Então, isso aí é um exemplo aí que ilustra, né, a aplicação, então, aí, dessa fórmula aqui. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer depois, no próximo vídeo, então, a aplicação, né, dessas transformadas de derivada em EDOs e equações diferenciais, né? Mas aqui, né, essa aula aqui, o objetivo é falar de transformada derivada e derivada de transformada. Então, né, eu termino essa aula aqui, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários ou entrar em contato comigo. Bom, então, até uma próxima oportunidade, um abraço para todos e até mais.